Bom dia! Olha a gente agora no ESC-J no café. Que bom, né? Como a gente combinou, eu sempre que tiver uma historinha divertida, que volte à memória, eu sento no café para contar para vocês. E vamos fazer nosso exercíciozinho de chegar para o presente, né? Poder sentir o cheirinho que está no ar do café, sentir o barulhinho do vento, sentir tudo que a gente tem direito e que representa esse momento agora que a gente está juntos. Assim, a historinha que me veio hoje à cabeça, ela se passa na Alemanha, porque a primeira vez que eu viajei para a Europa foi para a Alemanha, mas teve outras viagens, né? Porque assim, eu já estou com mais de meio século de vida. E aí foram muitas férias durante esses períodos todos, porque eu fiz quase que uma viagem por ano, a partir dos 26, mais ou menos. E, ou antes aqui no Brasil, a partir dos 26 para a Europa, mas aqui no Brasil eu já viajava antes dos 20. Então são muitas viagens. E essa de hoje, que são muitas férias que aconteceram. Então a de hoje me leva de novo à Alemanha, que era um lugar que me fascinava e me fascina e continua fascinando. E eu sempre nessas voltas ia para Munique, onde tenho amigos, e de lá visitava o entorno. A Bavária é tudo de bom, a cerveja, os petiscos, os parques, né? As montanhas não estão muito longe para dar uma ida, né? Para curtir um pouco, os lagos, os conventos com cervejas caseiras. Então você tem uma variedade e a gente sabe que do ponto de vista turístico basta dar uma googada que aí essas historinhas mais detalhadas a gente já tem quase que na palma da mão para fazer ao seu modo. Eu, em geral, faço um pouco desse lado turístico, mas também exercito as férias ao meu modo, descobrindo os lugares e as cidades à minha maneira, que é fora dessas recomendações turísticas. Nessa experiência dessa viagem para a Alemanha, depois de todos os passeios, de todas as vivências com os amigos que lá existem, eu comecei a pensar em uma viagem para Berlim, que é, né, assim, uma das grandes megalópolis do mundo, tem uma história toda que precisa ser revisitada, conhecida, né? Além de ser um ambiente de produção cultural e de arte, de todas essas manifestações humanas que é característico das megalópolis, Berlim está dentro dessas características e eu gosto, me interessa em estar períodos nesses locais, porque é sempre uma celebração à vida, né? Nas suas potências máximas. Então, esse planejo a viagem, tudo bonitinho, e chegado o dia de viajar para Berlim, eu vou curtindo a viagem, né? Fui de trem, eu gosto, na Europa viajar de trem é sempre uma das melhores opções, os trens são confortáveis, é fácil, para quase todos os lugares você vai ter trem, então é uma opção viável, é uma boa ideia. E claro, quando você está na cidade, Munique, por exemplo, é uma das cidades das bicicletas, então praticamente todo morador tem sua bicicleta. Os passeios de bicicleta em Munique é de muito bom tom, vale muito a pena, e eu fazia muito, obviamente, né? Tem um parque lá na cidade que eu amo, que é o Engelsgarten, é um dos maiores parques urbanos do mundo, no sentido de parques que dentro da cidade, né, está entre os maiores do mundo. E o passeio no Engelsgarten era sempre muito divertido, com a possibilidade, inclusive, de banho no rio Isar, né? Confirmem, eu acho que é o Isar, em Munique. E lá tinha uma coisa interessante que para minha cultura, para brasileiro, não era muito comum. Em Munique, como em muitos lugares da Alemanha, o estar nu, tomar banho nu, o nudismo, é natural, é muito, muito natural para eles. Então no Isar, por exemplo, um lado do rio, que não era muito distante, tinha uma placa
a área de nudista e do outro lado a área de não nudistas, mas todos se veem. E quando entram na água juntos. Eles, por uma questão só de organização, ou de organização, eu diria, eles colocam as áreas para quem está nu e as áreas para quem prefere ficar vestido, mas todos estão num campo de visão onde todos se veem e entram na água juntos, os que estão com sunga e os que estão nus. E isso era, na época, era algo que me chamava a atenção, como a leitura deles era diferente da gente, né? Não tinha nenhuma relação com sexualidade, nada disso. Era basicamente aproveitar o sol, estar o mais possível ao natural, porque, claro, né, os países que têm inverno, o sol, quando chega, é sempre celebrado, muito celebrado, porque eles não têm tantos meses de sol no ano. Isso eu acho que é uma das razões para que, é uma reflexão minha, eu vou aproveitar o sol de tal forma que um dos motivos também de optar em ficar nu para quem opta seria expor o meu corpo ao máximo a esse sol. Eu achava que era uma atitude, além de extremamente natural e diferente da minha cultura, era de muito ensinamento, né? A gente pode estar nu sem precisar associar o erótico à sexualidade. Foi um grande aprendizado. Passado isso, esses momentos deliciosos no English Garten em Munique, que eu sempre que visito a cidade, habitualmente faço visitas a esse parque, porque tem os gardens, né? Os Biergartens, que são tipo bares e cafés deles, são chamados de jardins da cerveja, Biergartens. Um dos que eu costumava ir muito e recomendo quem tiver a chance de visitar Munique e chegar até o English Garten, visitar o Knesturm, que é a torre chinesa, era o nome desse English Garten, ou desse Biergarten, que era um lugar que eu ia muito com esses amigos. Ok, então vamos voltar lá para o trem, porque a questão seria o que de assustador e divertido aconteceu na sua chegada em Berlim, que provocou uma pequena fuga da cidade. Vamos caminhar nessa direção de saber o que ocorreu lá na minha chegada em Berlim. Eu espero que vocês se divirtam e sintam um pouco do momento excitante vivido naquela chegada. Tá, estou no trem, o trem passa por algumas cidades entre Munique e Berlim. Uma delas que me marcou na ida era Leipzig, não sei, pela cor, pelo cheiro, pela arquitetura, pelo ar medieval. Tinha algo que me tocava, que sai do explicável. E daí sigo e chego em Berlim. O que acontece quando eu chego em Berlim? As pessoas começam a sair do trem e eu assim, né, ritualizando a minha chegada em Berlim por tudo que eu já falei, da importância histórica dessa cidade. É sempre um momento interessante saber que você efetivamente se propõe a passar por aquele local. Nessa caminhada da vida, né? E você está lá, então você fica excitado quando esse momento aparece e você diz para você, eu estou aqui e vou viver essa experiência, olha que divertido, que legal. Tudo isso estava na minha cabeça, ainda saindo do trem, né? Estava refletindo sobre aquele momento. Só que acontece o seguinte, quando eu saio do trem, estou caminhando em direção à saída para a cidade, na minha caminhada dentro da estação, de repente acontece uma briga entre... Eles pareciam aqueles grupos de skinheads, né, de cabeça raspada e tal. Eu não entrei em detalhes, mas lembrava esses grupos carecas, assim, que a gente costuma ver em filmes ou em jornais e tal. E de repente era uma briga bang-bang, com jogar garrafa, cadeiras, briga de chutes. Eu entrei em pânico e não tinha muito para onde correr a não ser voltar na direção do trem, de onde o trem estava parado, porque era um trem Munique-Berlim, desses que são linhas que vão e voltam, né, entre cidades. Não tinha outras, não era trem que ia para outros países ou outros cantos. Era, de fato, um trem, uma linha Munique-Berlim, Berlim-Munique. Então tinha essa possibilidade de eu voltar de novo para
ficar lá num lugar seguro, entrar num daqueles trens, porque eu estava com aquele, sempre que eu viajava eu levava o ticket de trens que me permitia acessar o trem em qualquer momento, sem necessariamente comprar antecipadamente o ticket, exceto quando fosse casos de situações entre países que normalmente você tem que fazer reserva para garantir que tem espaço. Mas aí eu volto para o trem para me sentir seguro daquela briga que estava acontecendo na estação, pensando assim, isso vai acabar rápido, daqui a pouco normaliza e eu entro na minha Berlim, vou dar só um tempinho aqui no trem e está tudo bem. Uau! Sabe o que acontece? Quando eu chego no trem, me sento, aquelas poltronas confortáveis e tal, parece que quando a gente está viajando, a gente tem mais sono, né, do que no cotidiano. Porque a gente acumula um pouco de sono, a gente não quer dormir direito, a gente quer aproveitar o máximo. Então, acho que de fato a gente dorme menos viajando e às vezes, a depender do momento, o sono lhe captura. E aí, quando eu volto para o trem, para me proteger um pouco dessa confusão na estação, eu durmo e o trem segue viagem. Então, quando eu acordo, o trem já estava retornando para Munique. E aí eu acordo exatamente em Leipzig, que foi a cidade que tinha me chamado a atenção naquele momento que eu estava indo para Munique, para Berlim. Então, agora na volta, eu acordo exatamente na mesma cidade e eu fiz, olha que interessante. Aí eu acordo e fiz assim, gente, eu estou em Leipzig de novo. Porque assim, o trem vai parando de novo nas estações. E aí eu pensei duas vezes, porque eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter saído desse trem, pegado um outro e voltado para Berlim e feito a minha entrada em Berlim como planejado. Só que eu não quis fazer isso. Por alguma razão, eu preferi seguir de volta para Munique. Eu fiz, olha, em outro momento eu visitarei Berlim. Acho que hoje já foi suficiente. E por que eu estava nessa vibe? Porque era a véspera da minha volta para o Brasil. Então, assim, eu também queria aproveitar mais um pouco de Munique, já que tinha acontecido esse imprevisto. Eu pensei, não, eu acho que eu vou aproveitar meu último dia em Munique mesmo e numa outra oportunidade eu volto e visito Berlim. Tá certo? Eu já deixo assim, no ar para vocês, já dou a dica que não voltei em Berlim depois desse incidente na estação. E isso está na minha lista, né? Berlim, me aguarde. Eu espero que seja muito mais do que eu imaginei a minha chegada aí no momento que ia acontecer, no momento devido. Porque eu acho também, gente, eu tenho pensado muito sobre essas questões das decisões nossas a todo momento, né? Nós somos seres em movimento, nenhum instante se repete, nenhum instante permanece. Nós estamos seguindo em transformação permanente. E por mais que eu imagine que o meu eu decide, que o meu pensamento define tudo que eu estou escolhendo e vai acontecer como eu estou escolhendo, não é verdade, é ilusão. Esse protagonismo do eu é uma ilusão. Nós não somos esse fragmento, nós não somos esse cantinho no mundo chamado eu. E nem temos esse poder de decidir, inclusive o próprio movimento. Por que eu acho isso? É uma reflexão. Porque eu acho que nós somos nós somos o todo. E baseado nisso, o processo de movimento meu está relacionado com todas as energias que me compõem. Então, mesmo que eu viva essa divertida ilusão de que eu estou decidindo todos os meus passos e que me dá uma sensação de protagonista, de tal, eu tenho que cada vez mais me preparar para que quando eu me decepcione com os planos feitos por esse eu e que não se materializaram, eu entenda que além de mim tem outras energias, outras forças que decidem tudo o que está acontecendo. E a partir daí, eu acho que fragiliza um pouco a dor dessa responsabilidade de estar decidindo tudo e
e sofrendo sozinho as consequências dessas decisões. Não quero dizer com isso que a gente está perdendo a identidade. Então, se a gente não é responsável, tem outras forças, então quem somos, né? Então, eu tenho sempre refletido nessa questão de quem sou eu, quem somos. Eu acho que o que mais me faz feliz, né? Porque isso é uma resposta que não é absoluta, mas é muito do sentir de cada um. Eu acho que nós somos um. Por mais que seja difícil explicar, a todo instante, a todo momento, a gente percebe que as nossas decisões, elas não se completam como a gente acha que é. Nós tentamos até ter esse domínio, né? Fazer com que nossos planos todos aconteçam, mas não acontecem. Isso não tem nada de errado. Eu acho que é exatamente uma forma de nos dizer que tudo isso aqui é efêmero, nada existe. E se não existe nesse sentido de que está passando, que esse existir, esse sentido, eu estou a caminho. Então, assim, nessa perspectiva, tudo em mim é ilusão ainda, não é? Isso é uma forma que me faz, me traz reflexões interessantes. E eu acho que viver nesse trem-vida é interessante e bom permanecermos em profunda e permanente reflexão, buscando essa luz de compreender aquilo que parece inexplicável, né? Mas no caminho, na passagem, a gente vai tendo uns insights divertidíssimos. E às vezes precisa que a cena não aconteça ou lhe dê um susto para que você perceba que você não é o bambambam que pensa e que decide, que faz, que acontece e vai ser do seu jeito. Então vamos mais leve no trem, deixa um pouco o vento, o rio e o ar, que tudo isso somos nós, nos levar, mas nos levar com essa consciência maior que somos nós. Essa consciência que traduz a vida na sua profunda beleza e profundo sentido. Então a entrega da responsabilidade para o um não é abrir mão de fazer as escolhas das suas cenas enquanto parte desse todo, porque também a parte e o todo são a mesma coisa o tempo inteiro, né? É isso. Eu acho que café é bom devagar um pouco, porque a vida não é exata, né? E as nossas reflexões, elas, mesmo que pareçam estranhas, elas fazem parte. Viver tem um estranhamento, viver tem um espanto. E acho que o café, a cafeína, quando nos acorda, ela nos acorda exatamente os corpos todos, acorda a mente, acorda a emoção, acorda. E eles estão falando em conjunto. E nessa explosão a gente se sente o todo, né? O respirar, que é o vento, a água que eu bebo, que é o rio. Tudo isso vai me mostrando a conexão com o todo e me deixando mais leve e menos dono da verdade e mais integrado, né? Que aparentemente recortado, isolado, mas consciente de que tudo está em nós. Nós somos tudo isso. E isso é a minha sensação de hoje do café. Ok, espero que tenha sido divertido. Quem puder fazer essa visita à Alemanha, à Bavária, a Berlim, eu recomendo. E quem sabe na minha ida em Berlim a gente não se encontra por lá. Quero dedicar esse café a todos vocês, mas tem alguém que me veio à cabeça agora que eu acho que é legal contar, que é Kirsten, que é uma amiga que mora atualmente em Munique. A gente tem se falado, se reconectou agora por Zap, e é alguém que tem um lugar muito especial no meu coração. Então lembrei da Kirsten e dedico esse café para ela, através de nós todos, desse sabor de estarmos todos juntos. Grande beijo e até loguinho.